Boa noite, meus amados irmãos. Paz de Cristo Jesus para todos. Eu quero trazer mais uma palavra para os meus amados, que está também no livro de João, capítulo 19. Eu quero que vocês venham comigo mergulhar nessa leitura para juntos entendermos o que essa leitura está querendo nos dizer. Essa leitura está nos a mostrar um momento de densas trevas. Um momento de trevas que o mundo mergulhou a partir de então, né? O momento da crucificação do Senhor Jesus. Então, vai dizendo assim, capítulo 19, versículo 1 do livro de João. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Pilatos, que queria libertar Jesus, porque ele não concordava com aquela prisão, ele não concordava que ele fosse morto. Mesmo assim, ele, para agradar aqueles homens, ele mergulhou no momento de trevas e mandou açoitar ao Rei da Glória. Ele mandou açoitar Jesus. Não bastava só, então levem, vocês querem fazer isso? Lavam minhas mãos como ele fez, né? Mas levem. Agora não, ele mandou açoitar primeiro. No versículo 2 continua. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, imagina, uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Já começavam a escarnecer do Senhor, né? E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, escarneciam, zombavam, ironizavam e ainda agrediam fisicamente. Momentos de trevas. As trevas estavam se iniciando, né? Porque Jesus já estava no caminho, no percurso dele ir para a crucificação. Então as trevas estavam aí se formando, né? Então notem bem o que eles faziam com Jesus, o que eles fizeram com Jesus. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então vocês vejam o momento de trevas como estava naquele momento, em que os próprios sacerdotes, pessoas que existiam para servir a Deus, no templo de Deus, né, para servir, ou seja, deveriam ter um coração puro, um coração voltado para Deus, né? Eles não tinham um coração puro e não serviam a Deus com sinceridade, como eles mandaram crucificar ao Filho de Deus. É verdade que eles não acreditavam, mas se eles conheciam a Escritura, eles deviam de ao menos pensar no que estavam a fazer, né? Mas eles não, eles queriam que crucificasse a Jesus, o Filho de Deus, o Rei da Glória. No versículo 7 diz assim, responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, porque Pilatos, que não era um homem de Deus, Pilatos, que era um homem ímpio, ele se atemorizava, ele tinha receio de que o que ele estivesse fazendo fosse mesmo com um homem, com o Filho de Deus, né? Com um homem que veio de Deus, que é Filho de Deus. Mas nem os sacerdotes tinham esse receio, porque mandavam crucificar. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus,
nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Vejam só, então, aqueles que estavam entregando Jesus a Pilatos, mais pecado tinham, né? Porque, de alguma maneira, eles sabiam, conheciam a Escritura. Então, eles sabiam, eles eram judeus, eles sabiam que Jesus viria. Estava escrito desde Gênesis. Moisés chegou a falar. Moisés falou sobre Jesus, né? Não escreveu o nome de Jesus, mas ele falou que o profeta semelhante a ele viria. Ele falou semelhante, mas Jesus ainda é maior, bem maior que Moisés, porque antes que Moisés existisse, Jesus já existia, né? Então, Jesus disse que quem entregou a Pilatos, ao próprio Senhor Jesus, ao Pilatos, maior pecado tinha. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Lisóstrofos, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, né? Gritavam muito alto: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? O próprio Pilatos estava acreditando que Jesus fosse rei mesmo, né? Ou ele estava querendo defender Jesus, e então ele estava afirmando isso, mas para defender, porque ele não via nenhum motivo para Jesus ser crucificado, e não tinha nenhum motivo. Jesus morreu sem pecado algum, então ele não tinha mesmo motivo, e Pilatos reconhecia isso. Então eles no versículo 16 dizem, né? Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse... Não. No capítulo 15, versículo 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha, os próprios principais sacerdotes, os Coanem, né? Eles disseram que eles não tinham um rei, que o rei deles era César. Então os sacerdotes, que deveriam ser servos de Deus, do Deus Altíssimo, e se esqueceram que inclusive Deus era o rei deles, né? O rei deles, eles disseram que eles não tinham um rei, que o rei deles era César. Vocês veem as trevas como estavam densas naquele momento, naquele período de crucificação, naquele período em que o povo bradava para que Jesus fosse crucificado. Então havia muitas trevas naquele momento. E o povo estava envolvido nessas trevas. O povo judeu estava envolvido. Porque salvação veio dos judeus, mas eles não quiseram saber. Fecharam os seus ouvidos e seus olhos para ouvir e enxergar a verdade que esteve tão pertinho deles, né? Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e levaram. E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Ou seja, todos tinham capacidade de entender o que estava escrito. Porque se alguém não soubesse falar grego, sabia falar em hebraico. Se não, também sabiam falar em latim, né? Porque o latim e o grego dominavam muito naquelas épocas. Então, ele escreveu nas 3 línguas, que é para ninguém ficar sem saber o que estava escrito. Porque Pilatos, de alguma maneira, eu penso, que ele estava acreditando de alguma maneira que Jesus era, no mínimo, um homem santo, que não deveria morrer como ele estava sendo morto, né? Então, ele no mínimo, ele acreditava que Jesus era um homem santo, um homem justo, um homem que não devia morrer, né? Então, ele
forçou essas coisas e ainda chegou a escrever o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar, como eu já disse, era próximo da cidade. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: os que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, meus amados, a gente percebe o momento de tamanha e densa trevas, né? O momento em que Jesus estava sendo crucificado, o momento que Pilatos, né, que era autoridade naquele momento, estava tentando defender Jesus, porque nem ele enxergava algum crime em Jesus para crucificá-lo, que ele não merecia crucificação. E ele estava tentando de todas as maneiras. Chegou a levar Jesus para dentro novamente, perguntou a Jesus, mas Jesus se manteve quieto, porque Jesus sabia que ele precisava cumprir as Escrituras. Né? Então, quando nós lemos essa passagem nos deve remeter que o mundo mergulhou em trevas e densas trevas naquele momento. Né? E o Rei da Glória, ele foi crucificado. Ele morreu. E no terceiro dia ele ressuscitou para a glória e honra do nosso Deus Pai. E ele crucificou e ascendeu aos céus. E graças a isso, amados, graças a este sacrifício que Jesus fez, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a esse sacrifício de Jesus que eu sou salvo e você é salvo. Porque o mérito é todo de Jesus, não é nosso. Não adianta a gente ser bonzinho, não adianta a gente fazer caridade, não adianta a gente agir com justiça. Essas coisas são boas, essas coisas são bastante úteis. A gente ser justo, a gente ser bom, a gente fazer o bem para os outros, né? Mas nada disso nos leva à salvação. A salvação vem pela graça. Pela graça somos salvos. A salvação vem por meio do sacrifício de Jesus. É mérito dele. Tudo que nós recebemos é mérito de Jesus. Então, meus amados, não é eu nem você que merecemos alguma coisa, mas se Jesus teve o mérito é do Senhor. Por isso, nós alcançamos essa graça e pela graça nós somos salvos por Jesus, né? Então, o mundo entrou em trevas. E aí as trevas permaneceram neste mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi, mas as trevas permaneceram. Só que o Senhor Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, que do Pai veio, e veio habitar em mim e em você. Veio habitar em mim e em você. O Espírito Santo, da verdade, ele veio habitar em nós. E o Espírito Santo é a luz que habita neste mundo. A luz que habita em nós. Portanto, nós somos a luz do mundo. E porque somos a luz do mundo, o mundo não está em trevas total. O mundo ainda não está no caos total. Por quê? Porque há algo que detém esse caos total. O mundo só não entra em caos total, meus amados, porque a luz do mundo ainda está aqui. A noiva do Senhor Jesus é essa luz. Ela está aqui. Quando ela for retirada, o mundo vai entrar em trevas. Aí o caos vai começar. E aí o anti-messias, ele vai governar, ele vai dar as caras, ele vai governar e vai fazer o mal, vai destruir muitas pessoas. Porque a luz deste mundo foi retirada. Mas enquanto ela está aqui, ela detém essas trevas. As trevas estão aqui, mas elas só não são tão densas porque a luz está aqui. Quando Jesus estava aqui na terra, não havia trevas porque a luz
estava aqui na terra, né? O próprio Senhor, o Deus Filho, estava aqui na terra. Então havia luz, a luz estava entre os homens, né? E os homens não reconheceram. Então eles tiraram o Senhor, eles acharam que eles iam tirar, eliminar o Senhor e que eles iam ficar livres do Senhor e tudo bem. Mas o Senhor foi, mas enviou o seu Espírito, o Consolador, e aí a luz permaneceu na terra. A luz habita naqueles que são seus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que se entregam para Ele, passam a ter em si mesmos o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos faz ser a luz deste mundo, né? Então, as trevas só não são totalmente densas nos dias de hoje, porque há 2000 anos que a Terra vem vivendo nessas trevas, né? Mas elas só não são totalmente densas porque a luz está no mundo. Quando essa luz for retirada, aí as trevas vão ser densas totalmente. Mas houve um momento, no momento da crucificação, que houve trevas mesmo no mundo. Houve trevas, porque estava apagando a luz. A luz estava sendo apagada. Por algum momento a luz foi apagada. E houve trevas densas na terra. A própria passagem, a própria palavra, nos outros evangelhos fala que houve trevas naquele momento, né? E aí a luz, o Senhor ressuscitou, a luz voltou, a luz esteve entre os homens novamente, e a luz foi, mas mandou o seu Espírito, que é a sua luz, e a luz do Senhor. O Pai e o Filho habita em mim, habita em você, a luz está no mundo. Por isso as trevas não são densas mais, elas existem, elas estão aí, ainda há trevas neste mundo, por isso há muita maldade, por isso o mal opera tremendamente, né? O mal opera tremendamente, ainda há muitas trevas, mas a luz ainda permanece aqui. Não o Senhor Jesus propriamente dito em pessoa, mas Ele em espírito habitando no templo vivo, que somos nós, os seus servos, os seus filhos amados. Entenderam, amados? Então, nós vimos aqui aquele momento de trevas e ela foi muito densa, e hoje a gente ainda tem o mundo mergulhado nas trevas. Só que as trevas estão ainda com a luz iluminando aqui. A escuridão, mas quando eu e você estamos presentes, a escuridão é dissipada, a luz entra e nós estamos ali para iluminar, né? Os espíritos malignos que andam nas trevas, eles não conseguem se aproximar de nós porque eles veem em nós o brilho, a luz do Senhor. E a nossa luz que ainda impede que o mal totalmente opere neste mundo. Mas quando sair, amados, Jesus, eu não quero estar na pele de quem vai ficar aqui. Então é isso, somente em Jesus há salvação. Somente em Jesus há salvação. Em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus. Amém, amados? Deixo essa palavra para vocês, mas esta palavra, né? Hoje eu gravei 2 vídeos e quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem, vocês que não se inscreveram. Se você já se inscreveu, observa se você está inscrito, porque a plataforma ela tira algumas pessoas que estão inscritas, né? A gente não entende porquê, mas vocês veem se vocês estão inscritos e tornem a dar um joinha, um like aí para ajudar o nosso canal a trazer mais palavra para as pessoas, a fazer com que o nosso canal seja divulgado mais, para que mais pessoas vejam a palavra de Deus, tá bom, amados? O meu interesse único é somente esse, é que a palavra de Deus seja divulgada cada vez mais aos 4 cantos do mundo, né? Certo dia atrás eu sonhei com uma voz me dizendo: pregue aos 4 cantos do mundo. Então, quando eu acordei, eu falei assim, mas como é que eu vou pregar aos 4 cantos do mundo? Senhor, eu não tenho condição de ir aos 4 cantos do mundo para pregar. E aí eu me lembrei, o YouTube pode fazer isso, a internet pode fazer isso, a minha mensagem chegar aos 4 cantos do mundo. Então eu peço vocês, meus amados, por favor, se inscrevam. Observe se você está inscrito ainda, se não estiver mais, se inscreva de novo e dê um joinha aí para que o nosso canal cresça, para que mais pessoas possam ser receberem o impacto, né, da palavra de Deus.
e ela fazer diferença na vida de muitos. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.